Eu vou dar uma ordem para sair todos de uma vez só. E deu uma ordem e foi levantando um por um. Saiu todos de uma vez só. E a revolta foi crescendo. E a gente pescava, presta atenção por favor, a gente pescava e caçava. Eu conseguia 200, 300 quilos de peixe com os pastores. Uma vez por semana a gente saía para pescar. E a gente fazia de todo jeito o peixe, ensopado, de todo jeito. E a criançada e os velhinhos, tinha uns 300 e poucos velhinhos, umas 200 e poucas crianças. E eles se fartavam. Mas a revolta foi crescendo da parte do diabo. Porque as pessoas viam isso e vinham, eu quero que o Senhor me batize. Eu cheguei a fazer batismo de 4.500 pessoas na praia. Teve um dia que eu estava batizando na praia, batizando. Eu comecei a batizar às 8 horas da manhã, 3 da tarde ainda estava batizando, já doía as costas. Eu vi uma mulher, foi para dentro do mar assim, manifestou um demônio, queria matá-la afogada, e levando lá para dentro. Eu dei uma ordem para Satanás e falei, em nome de Jesus Cristo, traga aqui. E voltou, o Satanás voltou nadando, e não afoga não, voltou nadando o diabo. E trouxe. Então, irmãos, o barco, nós compramos um barco, a associação que a gente tinha lá, comprou um barco para a gente fazer esse trabalho. Então, irmãos, o que aconteceu? Esse barco ficava no lugar onde o muçulmano tomava conta. E eles armaram uma cilada. Antes de acontecer isso, explodiu uma mina debaixo do carro da gente. Um dia que a gente tinha saído para caçar, explodiu da caminhonete, explodiu uma mina que é para matar para destruir mina com poder suficiente para destruir um ônibus com 50 passageiros. O oficial do exército estava comigo, que eu não ia sem eles, eu ia como era tudo autorizado, com documento, eu levava um oficial comigo do quartel lá, do exército. O governo autorizava ele ia comigo. Que era o guia, conhecia onde tinha mina. Explodiu debaixo do carro. E jogou o carro quase uma altura dessa assim, ó. Como era uma mina para destruir tudo, quando o carro bateu de volta no chão, e não aconteceu nada comigo, nada com o pastor que estava comigo, e ele se apertava assim, ele começou a chorar e olhou nos meus olhos e falou, esse Deus seu me aceita também? Eu falei, por quê? Ele falou, eu sou um oficial, eu ajudei a colocar minas em vários lugares, eu conheço o poder dessa mina. Ninguém, o senhor não se arranhou? Não. Nem eu, nem o pastor, nada. E ele falou assim, esse Deus me aceita? Eu falei, agora. Só se for agora. Ele te recebe. E aí expliquei para ele. Ele falou, eu nunca vi um poder desse na minha vida. E sabe o que aconteceu? Depois a gente orou ali, ele aceitou Jesus, ele falou assim, a gente não pode sair daqui. Eu falei, por quê? Ele falou, o senhor está vendo? Estourou a roda do carro. Uma das rodas, estourou com tudo. Ia ter que sair arrastando. O carro tinha tração nas 4 rodas, uma caminhonete. E ele falou, se a gente sair aqui, nós estamos cercados. Ele identificou o lugar e falou, nós estamos cercados de mina. Onde a gente for vai explodir. Eu falei, como o senhor acabou de aceitar o meu Deus, e Deus lhe ama tanto que permitiu essa mina explodir, só para o senhor reconhecer o poder dele e aceitá-lo, e não acontecer nada conosco, então preste atenção nesse outro milagre. Falei para o pastor, acelera, mesmo sem uma roda com o lado tombado assim, nós vamos passar arrastando em cima das minas e nenhuma mais vai explodir. E o pastor acelerou e aquela roda que ela ficou só aquela parte lá, não sei como é que chama aquilo lá, cubo, sei lá, batia no chão, arava a terra, até chegar na estrada, descobria as minas e nenhuma mina explodiu. E a revolta ia crescendo porque saía nos jornais as notícias lá. E um dia, na terça-feira, eu falei assim para os pastores, falei, eu quero 2 ou 3, nós vamos buscar peixe para a meninada. E lá onde ficava o barco, eles tiraram 2 tubos tipo parafuso, tiraram um só, que se tirasse os dois, quando a gente botasse o barco na água, enchia logo o porão de água e afundava pertinho da praia, a gente saía tranquilamente. Ele tirou só um, eles tiraram um, sabotaram. Tinha que rodar pelo menos uns 2 minutos para tirar, quase. Tão grande que era o negócio. E tiraram de perto, a gente não reparou. A gente colocou o barco na água. E estava tudo programado, porque o Oceano Índico, quem já ouviu falar do Oceano Índico?
Quem já ouviu falar que tubarões brancos e tigres vêm para a praia aqui em Pernambuco, em Boa Viagem, e atacam surfistas, pessoas? Eles vêm de lá. Eles vêm de lá. Que é no Nordeste, estreita com a África. Fica próximo da África. E aí, eles sabotaram o barco. E nós botamos o barco na água, aceleramos, ligamos os motores. Tinha 2 motores grandes. Quando já havíamos andado 1h30, o pastor falou para mim assim: bispo, esse barco está baixando, ele está diminuindo, ele está afundando, ele está entrando água. Eu falei: não, você está vendo demais, vamos embora. Aí 2h30 para dentro do mar. Aí já não víamos mais a terra. E aí quando a gente parou no lugar, tinha sonda, tinha GPS para pescar. Aí tinha um dos músicos, o músico foi comigo e levou um violão. Aí eu falei assim: engraçado, nós viemos pescar, mas eu estou sentindo um desejo de a gente fazer um louvor. Aí ele pegou o violão, tocava muito bem, começou a tocar o violão, a gente começou a cantar. Quando ele começou a cantar, a gente percebeu a água entrando, e começou a afundar o barco com tudo. Aí ele levou a mão assim, aí viu o buraco e falou: tiraram, aquele tipo um parafuso gigante, de meio metro assim. Ele falou: tiraram, sabotaram o barco. O barco vai afundar e nós vamos fazer o quê? Tinha uma boia vermelha. Eu falei: vocês não se apavorem, fiquem na boia, segurem nessa boia, tomem esse colete salva-vidas. Tinha 4 comigo, né? 3, mas eu 4. Eu tinha 3 coletes só, então eu dei um colete para cada um. E o senhor? Eu falei: eu não preciso de colete, porque Deus vai me tirar daqui e eu vou voltar para buscar vocês. E eles ficaram apavorados. Por quê? Porque antes, nós já tínhamos ido várias vezes ali, e lá é ninho de tubarões brancos. Eu tenho as fitas. O moço que filma o trabalho da igreja lá no Nordeste, ele estava na África. E ele foi de helicóptero depois para procurar os corpos que não achamos. Então você já sabe o que aconteceu com os outros pastores. Eles foram comidos pelos tubarões. E ele filmou assim, via tubarão de 7 até 8 metros, procurando assim alguma coisa para devorar. Tigres e brancos mais violentos tem lá. Lá é ninho. Toda vez que a gente ia, eu via em volta, eles ficavam em volta do barco. Todo peixe que a gente puxava, eles vinham atrás do peixe. Às vezes arrancava o peixe do anzol, da linha. E nós pegamos eu peguei um de quase 2 metros uma vez. Ele veio e abocanhou o peixe com tudo, com anzol e tudo, um anzol grande, aí peguei ele. Demorei muito tempo para colocar para dentro do barco, juntamos em várias pessoas. E o bicho é tão violento que eu botei dentro do barco, depois de muito tempo, o sol batendo nele, eu ainda falei: pastor, ele deve estar morto. E do lado de fora, nem imaginei que pudesse fazer isso. Do lado de fora, eu pisei mais ou menos 1,5 palmo da boca dele, ele abocanhou. Estava seco o couro dele já no sol. Então, eu falei: fica na boia, porque eu vou nadar e vou voltar e trazer o socorro. E eles disseram assim, um deles falou: o senhor vai para onde? Para que lado o senhor vai? Eu falei: olha, eu vou para qualquer lado. Mas como é que o senhor vai sair? Você vai chegar na terra aonde? Eu falei: olha, não faça perguntas, porque eu prego um Deus vivo que fez o mar e me fez com autoridade sobre o mar. Mas isso aqui está cheio de tubarões, bispo. Eu falei: também sobre os tubarões eu tenho autoridade. Eu vou sair e vou voltar e trazer o socorro. Vou arrumar um barco. Fique na boia. E um deles, que é o que está vivo até hoje, está pregando a palavra de Deus. Não sei, eu acho que está na África ainda. Esteve no Brasil, já voltou para lá. Ele, quando eu comecei a nadar, ele ameaçou ir atrás de mim. O tubarão veio de frente com ele, assim, de frente. E ele voltou e se agarrou na boia. E os outros 2 disseram: nós não vamos ficar aqui. Não posso julgar, mas como eu tinha quase 160 quilos na época, e eles eram magrinhos, deve ter julgado. Até eu, no lugar deles, de repente, pensaria assim: se o bispo é gordo desse jeito e diz que vai sair, nós que somos magrinhos vamos sair também, vamos acompanhá-lo. Não é verdade? Se jogaram atrás. O outro já tinha aprendido, inclusive, a me obedecer.